De repente, eu estava nos braços de uma mulher misteriosa que vivia isolada em uma montanha. Ela se tornaria minha mestra, mas, em vez de seguirmos o caminho do Dao Celestial, minha mestra me mostrou outro caminho, muito mais interessante. A obra começa contando a história de Mujian, um homem de 30 anos de idade que sofreu um mal súbito enquanto assistia a filmes duvidosos de garotas fitness, após trabalhar 72 horas seguidas. Quem relatou essa história foi o próprio Mujian, que afirma que, após sofrer esse acidente, veio parar em outro mundo. A mulher que estava segurando Mujian diz que os eventos passados não importam, pois, com suas habilidades, ela pode sentir tudo. Mujian comenta que esse detalhe sobre o outro mundo é realmente conveniente. A mulher, por sua vez, menciona que acreditava estar selada pelos poderes combinados de muitas grandes seitas e que jamais veria outro ser vivo novamente. Ela começa a acreditar que os deuses tiveram piedade dela e, por isso, enviaram Mujian para lhe fazer companhia. Ela o abraça ainda mais e diz que, já que o destino os uniu, ele poderia se tornar seu discípulo. Afirma que ensinará a ele todas as técnicas secretas da seita He-Huan. Mujian, intrigado, pergunta do que se trata essa seita, e a mulher responde que foi ela quem a criou. Com os olhos brilhantes e um olhar intenso, declara que só de olhar para Mujian, tem certeza de que ele é um talento raro e excepcional. Então, começa a apertar as bochechas dele e comenta que o futuro está em seus ombros. Por ora, tudo o que ele precisa fazer é participar das aulas diárias. O protagonista narra que sua mestra e ele treinaram constantemente dentro do selo e, antes que percebessem, 10 anos se passaram. Então, um dia, algo diferente aconteceu. Mujian estava de joelhos, tentando falar com sua mestra. Ele menciona que ela lhe ensinou tudo sobre a seita He-Huan, mas, de repente, desapareceu. Já se passou meio ano, e ela ainda não voltou. Ele se pergunta se algo aconteceu com ela ou se conseguiu escapar para seduzir algum tolo rico. Talvez ela apenas esteja se escondendo porque não deseja mais vê-lo. De qualquer forma, após o desaparecimento de sua mestra, o selo se quebrou sozinho e ele finalmente pôde descer a montanha. Ele acredita que, se restaurar a seita He-Huan e trazer de volta toda a sua glória, conseguirá encontrar sua mestra novamente. E assim, Mujian desceu a montanha. Como o único discípulo masculino de sua mestre, ele seguiu rumo ao mundo exterior, levando consigo a esperança da seita He-Huan. Mujian comentou que, em sua vida anterior, morreu de exaustão devido ao excesso de trabalho, quebrando seu corpo no processo. No entanto, nesta vida, sua proeza física era incomparável. Ele se sentia como o rei de todos os protagonistas. Após completar 10.000 trocas amigáveis com todos os seres e espíritos, ele conseguiu alcançar o reino mais elevado possível, o reino da fusão do Dao. Um cultivador só pode atingir esse reino quando se torna iluminado enquanto compreende o Dao, alcançando assim a unificação com ele. Quase todos os cultivadores que chegam a esse estágio escolhem se alinhar com o Dao Celestial, a vontade do próprio mundo. Se alguém for concebido pela essência do Dao Celestial, pode se tornar o que as pessoas chamam de criança do destino, exceto Mujian. Com as técnicas He-Huan ensinadas por sua mestre como base, Mujian trilhou um caminho diferente de qualquer outro, o chamado Dao Sensual. Agora, todo o mundo o respeitava como o grande mestre do Dao Sensual. De repente, alguns guerreiros surgiram à procura de Mujian. Eles diziam que somente uma demônio como aquela poderia ter criado um discípulo tão terrível. Mujian refletiu que, ao pregar seu estilo de Dao para os outros, era inevitável encontrar resistência. Ele respondeu aos guerreiros que todos que cultivavam com sua mestre o faziam por vontade própria e que ele jamais forçou ninguém. Então, perguntou de onde vinham palavras tão ofensivas. Nesse instante, diversas silhuetas surgiram diante de Mujian, e uma delas gritou, ordenando às crianças do destino que corrigissem aquele desviado. A batalha durou 100 dias e 100 noites. No final, exausto após enfrentar ataques intermináveis, Mujian viu uma mulher alada, com um arco em mãos, puxar uma flecha e dispará-la diretamente contra ele. Seu coração foi perfurado por uma flecha do próprio Dao Celestial.
Abaixando a cabeça, Mujian pediu desculpas à sua mestre, pois o Dao sensual parecia estar chegando ao fim. De repente, sua mestre surgiu e perguntou se aquilo era realmente o fim. O protagonista sorriu ao vê-la mais uma vez. Ela comentou que ele havia se saído muito bem nesta vida. Então, uma luz intensa tomou conta do local onde estavam. A mulher alada, com arco e flecha, declarou que, não importa para onde ele fosse, ela o encontraria. Mas Mujian reapareceu e respondeu que não precisava ser tão agressiva. Em seguida, convidou a todos para seguirem o caminho do Dao sensual. Os guerreiros ficaram completamente chocados e gritaram que ele era muito sem vergonha. Mujian, então, surgiu diante de alguns corações duvidosos e começou a conversar com sua mestre, pedindo que ela não o culpasse, pois acreditava que aquelas pessoas, no fundo, queriam aquilo. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, um portal começou a se formar diante dele. De repente, uma grande fenda dimensional surgiu. Olhando para a abertura, Mujian declarou que todas as seitas mortais haviam sido subjugadas por ele. Então, perguntou se a mulher alada não poderia simplesmente permanecer onde estava. No entanto, ela começou a invocar o Dao celestial, e uma grande esfera de energia surgiu atrás dela. A mulher pediu para que Mujian a seguisse, pois esse era o caminho que ele deveria trilhar no mundo. Mujian, no entanto, questionou se ela temia que o Dao sensual ameaçasse sua existência. Finalizou dizendo que o Dao celestial dela não era digno de respeito. A mulher permaneceu em silêncio por um momento. Então, unindo seus ataques, uma luz intensa brilhou no céu. Quando Mujian abriu os olhos novamente, viu algumas jovens ao seu redor. Elas estavam desesperadas, temendo que o jovem mestre Mu não estivesse respirando. Mujian estava muito confuso naquele momento. As jovens suspiraram aliviadas ao vê-lo despertar, e uma delas perguntou se ele não queria mais algumas rodadas, acrescentando que dariam um desconto por ele estar bem. Ele se levantou, sem entender o que estava acontecendo. Olhando para as garotas à sua frente, se perguntou se havia reencarnado novamente. Mas, ao observar o local, achou tudo muito peculiar. As meninas continuavam flertando com Mujian, enquanto ele tentava entender se sua alma havia sido transferida para um corpo adulto desta vez. No entanto, esse novo corpo estava em péssimas condições. Nesse momento, as meninas avançaram em direção a Mujian e pediram para ele deixar tudo com elas, pois eram especialistas nessa área. Mas o protagonista estava recebendo as memórias desse novo corpo naquele instante. Agora, ele sabia que o dono desse corpo também se chamava Mujian, e era o único filho da família Mu, a mais proeminente da cidade de Tianchuan. No entanto, ele era um mulherengo que nunca cultivou, então não passava de um lixo da alta sociedade. Como resultado, bateu as botas aos 18 anos por esforço excessivo, enquanto se divertia com algumas belezinhas. Para o Dao sensual que o protagonista pratica, é necessária completa harmonia de corpo e mente entre os parceiros, para que possam nutrir plenamente um ao outro. Encarando aquelas moças, ele pensa que tais trocas superficiais de dinheiro e prazer não têm lugar em seu Dao sensual. Então, ele mostra seu tesouro mágico para as garotas, e olhando para elas com um olhar perverso, diz para acabarem logo com aquilo. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, Mujian cai sobre a cama de uma forma extremamente patética. Ele se levanta envergonhado e lembra que costumava viajar longas distâncias em sua vida anterior, mas agora havia esgotado aquele corpo frágil, que não aguentava fazer nada. Uma das meninas sorri e diz que o jovem mestre Mu está muito exausto hoje, perguntando se deveriam deixar para outro dia. O protagonista, tomado pela humilhação, percebe que, mesmo sem conseguir se levantar, precisa lidar com aquelas três. Então, preparando sua mão, acredita que apenas isso será suficiente. Assim, ele avança em direção às moças com a mão erguida e utiliza todo o seu talento especial para lidar bem com a situação. Após a vitória, Mujian se vira para sair da sala. As meninas estavam caídas no chão, aceitando que, dessa vez, foram derrotadas por Mujian. Nesse momento, o protagonista se pergunta se aquela mulher do Dao celestial estava realmente disposta a cruzar os mundos para exterminá-lo. Com esse novo corpo medíocre, ele está mais fraco que um pato, e isso é um grande problema.
De repente, algo surge diante do protagonista. Era um sistema que estava despertando. Ele se anima e diz que esse painel era tudo o que precisava em sua vida anterior. Antes de ativar o sistema, ele comenta que já foi um grande mestre do Dao sensual em sua vida passada, e por isso acredita que esse cheat não deve ser tão fraco. No entanto, ao tentar ativar o sistema, uma mensagem aparece, afirmando que o papel de seu personagem é ser apenas carne para canhão. Isso o deixa muito confuso. Nesse instante, ele reflete que, de acordo com o que leu em suas vidas anteriores, em histórias em quadrinhos, ele deveria ser um grande vilão. Então, por que agora precisa ser apenas carne de canhão? Afinal, essa expressão se refere a alguém descartável. Nesse momento, o status do protagonista surge, revelando que ele possuía poucas habilidades. Suspirando, ele conclui que o Mujian dessa vida não está à altura dos padrões de um protagonista principal. Então, decide verificar as especificações das duas características que possui no sistema. No painel, estava descrito que ele nasceu com uma aura que atrai inimigos com mais facilidade, e também com uma aura que faz com que seja usado como bode expiatório por outros. A segunda característica indicava que ele possuía um físico excelente para refinar a energia espiritual. Quanto mais íntimo fosse o relacionamento com um parceiro, mais ricos seriam os efeitos desse refinamento. Essa era uma constituição rara e valiosa. O protagonista se pergunta por que possui esse tipo de característica, sendo que nasceu para ser um personagem secundário. Irritado, Mujian questiona se existe algum benefício em ter esse sistema, pois não pode se beneficiar com seu próprio cultivo, apenas ser usado e explorado por outros sem ganhar nada em troca. Mujian considera isso uma grande vergonha, mesmo em mundos de personagens chamativos. Porém, ele para por um momento e se lembra de que, em sua vida anterior, foi derrotado porque os filhos do destino do Dao Celestial o sobrecarregaram com seus ataques. Refletindo, ele conclui que, se neste mundo conseguir conquistar todos os filhos do destino antes que eles se fundam com o Dao Celestial e persuadi-los a se juntarem ao seu próprio Dao sensual, terá uma grande vantagem. Com essa habilidade física, aliada à sua experiência com o Dao sensual, essa poderia ser a arma perfeita para conquistar os filhos do destino. Confiante, o protagonista declara que, como é o dono do lago, convida todos os filhos do destino a nadarem em suas águas sensuais. Ele então finaliza, afirmando que, desta vez, roubará tudo o que deveria pertencer ao Dao Celestial. No entanto, ao fazer tanto esforço apenas para caminhar, seu corpo não aguenta. Isso o leva a perceber que, com esse estado físico, não consegue manter seu charme por mais de alguns segundos. Decidido, ele conclui que precisa fortalecer seu corpo. Caso contrário, morrerá antes mesmo de conseguir espalhar sua doutrina sensual. De repente, uma voz surge, afirmando que ali não atendem clientes femininas, o que chama a atenção de Mujian. Uma jovem responde que está ali para encontrar alguém. A dona do estabelecimento diz que entende, mas insiste que ela não pode permanecer no local. A moça responde que tudo bem, pois a pessoa que veio encontrar já apareceu. Com uma expressão de raiva, a garota olha para o protagonista e pronuncia seu nome de forma silábica. A dona do local se assusta ao ver Mujian ali. À primeira vista, a situação não parece muito favorável. No entanto, o primeiro pensamento do mestre Mujian do Dao sensual é: essa mulher está destinada a ter uma conexão comigo. Olhando para a garota, o protagonista pensa que essa é Bai Huoxi, a filha mais velha da família Bai, uma das 5 famílias proeminentes da cidade de Changshuan. Ela é aclamada como a mulher mais bonita da cidade. Bai Huoxi olhava para Mujian com muita raiva e se preparava para atacá-lo rapidamente. Mujian, por sua vez, pensava que o dono desse corpo fez de tudo para assediá-la. Agora, ele entende por que esse personagem estava destinado a ser um fraco. Dessa vez, Mujian decide abordar a garota de uma forma mais amigável. O protagonista começa a falar, mas percebe que Bai Huoxi não estava nem um pouco disposta a conversar. Com a espada em mãos, ela avança em direção a Mujian. No entanto, ele consegue desviar no último momento e pensa que, mesmo assim, precisa agir gentilmente. Então, pergunta à moça o que ela estava fazendo e se ele a ofendeu de alguma forma.
Bai Huoshi, irritada, pergunta se ele realmente vai fingir que não sabe de nada. Ela então começa a explicar que, há 2 semanas, houve uma disputa comercial entre a família Bai e a família Huang. No entanto, os Huang recorreram a táticas desonestas para lidar com sua família, e no caminho de volta, seu pai foi atacado. A família Huang contratou um cultivador misterioso para atacá-lo secretamente. Como resultado, seu pai ficou gravemente ferido e ainda está inconsciente, deixando a família Bai sem um líder. Ela acusa Mu Jian de aproveitar esse momento de fraqueza e usar a influência da família Mu para comprar várias lojas da família Bai, forçando-a a se casar com ele como uma aliança entre as 2 famílias. O protagonista, nesse momento, pensa que o antigo dono desse corpo realmente executou um movimento muito preciso, atingindo a fraqueza do oponente para um golpe fatal. Então, ele tenta recordar o que aconteceu. As memórias do antigo dono surgem, revelando que, se a família Bai cair, Bai Huoshi não terá como escapar do protagonista, permitindo que ele faça o que quiser. Mu Jian concorda plenamente com o que o antigo dono estava prestes a fazer. Bai Huoshi grita, dizendo que Mu Jian é um canalha sem vergonha, debochado e que explora mulheres. Ela termina afirmando que, em vez de se casar com ele, prefere morrer junto com ele. Mu Jian, ao observar as mãos trêmulas da garota, percebe que ela está extremamente nervosa com a situação. Ao olhar para o rosto dela, nota que não há nenhuma intenção de matar em seus olhos. Diante disso, decide primeiro acalmá-la e permitir que desabafe suas frustrações. Bai Huoshi ataca diretamente Mu Jian. Ele acredita que os golpes de uma garota tão jovem são praticamente inofensivos para alguém como ele, o mestre do Dao sensual. No entanto, esquece-se de um detalhe crucial. Ele já não está no mesmo corpo de antes e sente-se frágil como uma salsicha. Para sua surpresa, Bai Huoshi se assusta ao perceber que realmente conseguiu acertá-lo e que ele não se esquivou. O protagonista aproveita esse momento e diz que sabe que ela está se perguntando por que ele não saiu do caminho. Em seguida, acrescenta que, ao explorar essa situação, eliminou qualquer esperança que a família Bai ainda tinha. Ele ressalta que, mesmo que ela o mate e se suicide naquele momento, isso não mudará nada. Pelo contrário, as coisas podem piorar. Nesse instante, Bai Huoshi começa a chorar, dizendo que, de qualquer forma, a família Bai não tem salvação. Mu Jian, no entanto, nega e afirma que ainda há algo que ela pode fazer. Ele se aproxima e pede que ela o poupe, prometendo, em troca, persuadir a família. A cessar suas ações e até ajudar a família Bai a escapar da crise. Bai Huoshi, indignada, puxa sua mão violentamente e pergunta se ele realmente está sugerindo que os ajudará. Mu Jian responde que foi apenas manipulado. Ele continua explicando que a aliança comercial entre a família Huanf e a família Gongsun, de fato, causou grandes problemas a Bai Huoshi. No entanto, o motivo pelo qual quiseram que ele se envolvesse na aquisição foi porque não tinham a liquidez que somente a família poderia oferecer. Bai Huoshi, mais calma, observa em silêncio o que Mu Jian dizia. O protagonista prossegue, afirmando que, desde que esteja aliado a Bai Huoshi, o problema poderá ser resolvido sem esforço. Aquelas palavras deixam a garota confusa. Ela se pergunta se, de alguma forma, ele mudou. Ao observar as expressões dela, Mu Jian acredita que ela deve ter se acalmado e notado sua pequena mudança de atitude. Porém, Bai Huoshi se vira, recusando-se a aceitar sua proposta. Em seu íntimo, pensa que a natureza de uma pessoa é difícil de mudar e que ele ainda está se envolvendo com garotas de bordel. Ela não consegue aceitar que, depois de se entregar apenas ao prazer, ele possa ter desenvolvido qualquer senso de virtude. O protagonista, percebendo a resistência dela, se aproxima e afirma que nada será de graça. Ele quer algo em troca. Bai Huoshi, nervosa com aquela declaração, pensa que já sabia que ele ainda estaria atrás dela. No entanto, Mu Jian revela que deseja apenas as pílulas Tongmai da família Bai, deixando Bai Huoshi completamente confusa e sem reação. Segundo as memórias desse corpo, as pílulas Tong aceleram a absorção de energia espiritual e melhoram rapidamente o cultivo. Ao consumi-las, o corpo atual de Mu Jian pode alcançar rapidamente o estágio de refinamento de Qi. Mu Jian então conta para Bai Huoshi que recentemente desenvolveu um interesse pelo cultivo.
Bai Huoxi diz que essas pílulas são valiosas para a família Bai e que, se elas garantirem o apoio da família Mu, essa troca se tornará realmente importante para sua família. Então, Bai Huoxi diz que entende e pede desculpas por ter sido tão rude há pouco. Em seguida, ela se vira e afirma que irá buscar as pílulas Tongmai com sua mãe, deixando o restante para o jovem mestre cuidar. Vendo a moça sair, o protagonista pensa que ela provavelmente é uma personagem secundária típica de romance, que será intimidada por diversos valentões. No entanto, sua principal prioridade agora é encontrar os filhos do destino. De repente, Bai Huoxi para na porta e menciona que ouviu falar que Mu Xian marcou um duelo com o jovem mestre Ye Yu na floresta de Longshou em 3 dias. Ela espera que Mu Xian consiga superar isso, mesmo que tenha sido ele próprio o causador dessa situação. Ao ouvir isso, o protagonista fica em silêncio e assustado, até que surta internamente. Ele entra em contato com as memórias de dias atrás e então se lembra do antigo dono dizendo que, se vencesse o duelo, ficaria com a noiva de Ye Yu, e assim Bai Huoxi seria dele. Sentindo uma pontada no peito, o protagonista se pergunta quantos problemas o maldito antigo dono deixou para ele resolver. Um tempo se passou, e o protagonista chegou à mansão da família Mu. O mordomo da mansão comentou que o jovem mestre Mu voltou muito cedo para casa. Mu Xian respondeu que estava se sentindo muito cansado e, por isso, resolveu retornar. O mordomo então percebeu algo no ombro do protagonista. Ao notar o olhar atento do velho servo, Mu Xian disse que não era nada, apenas um pequeno arranhão causado por algumas brincadeiras violentas. Em seguida, pediu apenas uma roupa nova. Olhando para aquele pequeno homem velho e franzino, o protagonista pensou que, por mais simples que ele parecesse, era extremamente poderoso. Após ser ferido em combate no passado, fora salvo pelo pai de Mu Xian, e desde então servia lealmente à família Mu. Além disso, esse velho cuidou de Mu Xian desde pequeno, como se fosse um neto querido, pois os pais do jovem eram muito ausentes. No entanto, por mais que tentasse lembrar da aparência dos pais de Mu Xian, o protagonista simplesmente não conseguia. Isso o levou a questionar se o verdadeiro dono do corpo realmente havia esquecido seus próprios pais. Em seguida, o protagonista mencionou ao velho mordomo que encontrou a filha da família Bai no caminho de volta. O mordomo, surpreso, perguntou se ela viera pedir ajuda ao jovem mestre para resolver o problema da família Bai. Mu Xian respondeu que, após pensar um pouco sobre o assunto, decidiu ajudá-la. O velho então perguntou se Mu Xian simplesmente voltou sozinho e se nada mais havia acontecido. Observando a expressão do mordomo, o protagonista percebeu que ele esperava que Mu Xian aproveitasse a oportunidade de outra forma. No entanto, o protagonista respondeu que, naquele dia, percebeu que brincar sem propósito com mulheres era uma completa perda de tempo e que, a partir de agora, queria se tornar alguém que transcendesse esse desejo mundano. O velho ficou completamente emocionado e feliz ao ver que Mu Xian finalmente havia entendido isso. Então, Mu Xian se virou e pediu para o mordomo preparar algumas pílulas de fortalecimento corporal, pois agora estava mais interessado no cultivo. O mordomo, chocado, prontamente disse que prepararia tudo o mais rápido possível. Comovido, começou a chorar, pensando que esse deveria ser o momento de iluminação do jovem mestre e que, como um velho servo leal, compreendia completamente essa transformação. O protagonista, ao observar a reação do mordomo, refletiu que, por mais que a família Mu fosse extremamente poderosa e rica, Mu Xian cresceu sem os pais. Sua única família era apenas um velho servo. Mesmo tendo uma criação semelhante, ele estava muito distante de uma certa criança da família Wayne. Alguns minutos depois, o protagonista estava andando pela mansão 1, até que uma garota, parada em uma das esquinas, comentou que já fazia um tempo desde que Mu Xian não usava o cultivo como desculpa. Ela perguntou se ele estava usando essa desculpa agora porque havia ficado sem nenhuma outra para poder brincar lá fora. Ao olhar para o lado, Mu Xian reconheceu Wei Mengrou, sua empregada. Ele ficou muito surpreso ao ver aquela garota, e ao olhar em seus olhos intensos, sentiu como se ela estivesse olhando para uma barata. Nunca havia passado por algo assim na vida. Ainda assim, considerou a experiência refrescante. Enquanto pensava na conquista que o dono inútil daquele corpo havia feito,
Wei Mengro o observava sem entender por que ele estava sorrindo. Wei Mengro também era uma mestre no estágio de refinamento do espírito e tornou-se empregada pessoal de Mu Jian somente após muita insistência de sua mãe. Essa mulher era naturalmente fria e distante, mas Mu Jian era tão travesso que já havia usado todos os truques possíveis para tentar ver o que havia debaixo da saia dela. Ao longo dos anos, Wei Mengro não desenvolveu nada além de desprezo por esse canalha. Mesmo assim, ela não poderia ser chamada de não profissional. Apesar de Mu Jian ser um mestre horrível, ela ainda executava sua função perfeitamente, ainda que jamais olhasse para ele com gentileza. O protagonista então se afasta um pouco e pede desculpas pela grosseria passada. Confusa, Wei pergunta se Mu Jian virou a página hoje. Além do velho Ren, até mesmo Mu Jian está querendo que ela o trate bem agora. O protagonista se aproxima mais uma vez da garota e nega, afirmando que essa é a única coisa que não deve mudar. Então, ele pede que, por favor, ela continue tratando-o como o lixo que ele é. Aquela atitude repentina deixa Wei muito surpresa. Vendo o machucado no ombro do protagonista, ela pergunta como ele se feriu, já que aquela garota da família Bai não parecia ter nenhuma intenção de matá-lo. Mu Jian pergunta se foi Wei quem contou a Bai onde ele estava. Wei apenas fica em silêncio e então puxa uma pequena faca, dizendo que merece ser punida por ter falhado em seu trabalho. O protagonista, desesperado, impede que Wei faça uma loucura. Um tempo depois, Wei estava cuidando dos machucados de Mu Jian. Ele pergunta por que ela está se culpando tanto, se o vê como um inseto. Wei responde que são coisas diferentes. Mu Jian ser uma praga é uma coisa. Sua falha em cuidar adequadamente da praga é outra. Ela continua dizendo que se sente mal por ter machucado o jovem mestre. Mu Jian diz que gosta muito desse sentimento de culpa que Wei tem por ele. Wei então pergunta se Mu Jian deixou deliberadamente a senhorita Bai machucá-lo. O protagonista começa a dramatizar, dizendo que seu ferimento se abriu de novo e que precisa de um travesseiro macio para aliviar a dor. Wei olha para ele e reclama que está mudando de assunto. O protagonista aproveita esse momento para observar o olhar encantador que Wei lança para ele. Então, Mu Jian diz que, a partir de amanhã, precisará da ajuda dela para cultivar novamente. Wei responde que provavelmente será algo temporário e que o jovem mestre se sentirá cansado e desistirá rapidamente. O protagonista pede para ela não falar bobagem, pois agora ele é um homem dedicado. Wei apenas fica em silêncio nesse momento. No dia seguinte, o protagonista estava sentado em uma sala, refletindo sobre o quão nojento era o antigo dono daquele corpo por ter uma empregada como aquela e ainda assim ser desprezado todos os dias. Ele começou a estudar um pouco sobre a história local para entender onde estava naquele momento. Decidiu focar apenas na região atual e ignorar, por enquanto, as outras ao redor, pois era como se alguém tivesse criado uma websérie com um cenário aleatório, havendo uma grande chance de que essas áreas nem aparecessem. Então, Mu Jian percebeu algo ao seu redor. Ao olhar de canto de olho, notou uma silhueta atrás da estante de livros. Ele imaginou que aquele indivíduo tivesse sido atraído até ali devido à sua característica de atrair mais vilões. O ser misterioso colocou a mão sobre seu ombro, e Mu Jian se virou desesperado, perguntando quem era aquela pessoa. A figura misteriosa afirmou que os rumores eram verdadeiros, que Mu Jian era realmente assim. Ele, então, perguntou de que rumores se tratava e questionou se diziam que ele gostava muito de mulheres. Se fosse esse o caso, então estava correto. No entanto, como a figura misteriosa era um homem, ele não estava interessado. O homem misterioso afirmou que poderia ajudar Mu Jian a vencer aquele duelo impossível que ele havia aceitado. Observando aquela figura esguia, o protagonista pensou que talvez sua grande oportunidade finalmente tivesse chegado. Novamente, a figura misteriosa diz que poderá ajudar Mu Jian a alcançar a vitória no duelo. O protagonista continua pensando que o estado atual do corpo de Mu Jian e toda a sua busca pelo prazer lhe deram muita notoriedade. Então, ele decide aproveitar ao máximo essa oportunidade. Com uma expressão esquisita, Mu Jian pergunta a quem o homem está insinuando que irá perder. Exagerando ainda mais, o protagonista começa a dizer que Ye Yu é fraco e que não é maior do que ele.
Aquele maldito só se tornou noivo de Bai Huoxi por causa de um noivado arranjado na infância, e mesmo depois de 10 anos de cultivo, acabou no mesmo estágio que alguém como Mu Jian, que nunca cultivou a sério. Mu Jian então conclui dizendo que Bai Huoxi não tem sentimentos por aquele cara, e que, depois de vencer, ninguém ousaria desafiar a família Mu por Bai Huoxi. No fundo, o protagonista estava morrendo de vergonha por ter que parecer um vilão de 5ª categoria. A figura misteriosa comenta que há algumas pessoas neste mundo que não podem ser medidas apenas pelo cultivo. Quando as condições certas são encontradas, torna-se possível para alguém lutar de igual para igual com inimigos de um nível inteiro acima dele. O protagonista analisa as palavras do homem misterioso. Afinal, os filhos do destino adoram falar bobagens sobre o poder da amizade para se tornarem mais fortes. Então, ele se vira completamente para o homem misterioso e pensa que, se esse for um filho do destino, seria melhor recrutá-lo logo. O homem misterioso comenta que teme que Ye Yu tenha tido algum encontro de sorte e esteja apenas usando Mu Jian para testar isso. O protagonista, desesperado, finalmente entende o motivo pelo qual aquele pirralho, de repente, ousou desafiá-lo. Ele se agarra ao manto do homem misterioso e implora por ajuda. Mas, ao ver o nariz do protagonista escorrendo, o homem misterioso pede desesperadamente que ele o limpe. Em seguida, afasta o protagonista e diz que, de qualquer forma, precisa de algo que o jovem mestre Ye possui, enquanto Mu Jian apenas quer que Ye Yu desapareça. Dessa forma, ambos possuem um objetivo em comum. O homem continua dizendo que o duelo do protagonista ocorrerá na floresta e pede para que Mu Jian se certifique de que ninguém esteja por perto para testemunhar. Ele finaliza dizendo que dará um jeito em Ye Yu para Mu Jian. O protagonista comenta que, se o homem agir, provavelmente Ye Yu será completamente eliminado, o que arruinaria a reputação de Mu Jian, pois a família Ye veria isso de outra forma. O homem responde que, quando tomar o que precisa, simplesmente reduzirá Ye Yu a nada além de um fraco, e Mu Jian será mais que suficiente para lidar com ele. Mu Jian acha a ideia interessante, mas questiona o que acontecerá se aquele pirralho conseguir matá-lo antes mesmo de o homem misterioso agir. Então, pede pelo menos um pouco de proteção. O homem suspira irritado, pensando que esse idiota é tão inútil quanto irritante. Mesmo assim, oferece uma agulha venenosa para Mu Jian e diz que não fará grandes explicações, apenas pede para que ele aguarde para o momento certo. Ainda que acredite que a sorte esteja ao lado de Ye Yu, o homem misterioso se vira e pede para que Mu Jian tenha certeza de limpar a área no dia do duelo e não deixar ninguém de fora estragar o plano deles. Naquele momento, o homem pensa que, se não fosse pelo destino forte daquele garoto, não haveria necessidade de procurar uma oportunidade para atacá-lo fora da cidade. É horrível ter que confiar nesse idiota do Mu Jian. E assim, o homem desaparece diante do protagonista. Mu Jian começa a analisar as palavras daquele homem misterioso e se pergunta por que ele quer algo de Yu Ye. Seria algum tesouro? Ou até mesmo a própria aura do Dao Celestial? De repente, Wei surge ao lado de Mu Jian, dizendo que o jovem mestre sentiu a presença do homem, então por que agiu como um ignorante? O protagonista sorri e pergunta se a irmã Wei percebeu isso. Ele continua dizendo que, como sabia que a irmã Wei estava o protegendo, sentiu-se seguro e apenas conversou com aquele homem por diversão. Wei comenta que aquele sujeito é muito poderoso e que ela não sabe se poderia garantir a segurança de Mu Jian. No entanto, diz que se trabalhar com o velho Ren, talvez consigam capturar o homem. Então, pergunta se deveria agir agora. Mu Jian responde que não é necessário, mas pede para o velho Ren investigar os antecedentes daquele homem. O protagonista então finalmente percebe que Wei estava de cabeça para baixo, e ele finalmente consegue ver o que havia lá embaixo. Naquela mesma noite, algo estava acontecendo em outro lugar. Um homem intimidava Bai Huoxi, dizendo que todos os antigos fornecedores da família Bai a haviam abandonado. Então, ele pergunta por que ela ainda se incomoda em lutar. Ele continua dizendo que os pedidos que ela fez não serão entregues, pois não há mais mercadorias. A família Bai terá que vender seus bens para pagar as dívidas.
Nesse momento, Bai Huoshi é cercada por diversos homens enquanto tenta se proteger com suas armas. O homem continua dizendo que, mesmo que ela combine todos os tesouros com suas mercadorias, ainda não será suficiente para cobrir a dívida. Então, ele pergunta o que ela pretende fazer. O homem se aproxima da garota e diz que a única coisa valiosa que resta na família Bai é ela mesma. Bai Huoshi se afasta e ordena que ele e seus homens vão embora, chamando-o de Gongzan. Ela afirma que Mujian já concordou em devolver as 12 lojas da família Bai. Gongzan salta para trás e diz que isso não passa de uma grande bobagem, pois Mujian já queria brincar com ela há muito tempo. Então, ele pergunta se ela realmente acha que Mujian deixaria uma picanha suculenta solta por aí. Nesse momento, os homens de Gongsun conseguem agarrar Bai Huoshi. Com um olhar perverso, Gongsun diz que os servos da família Gong não são pessoas comuns, pois todos são cultivadores que já alcançaram o estágio da essência espiritual. Os homens partem para cima de Bai Huoshi, mas, usando toda a sua força, ela consegue lançar um ataque poderoso que os lança para longe. Então, ela diz que, se Mujian a enganou ou não, isso não seria da conta de Gongsun. No entanto, Gongsun simplesmente puxa uma arma e atira, acertando a perna de Bai Huoshi. Ele então diz que essa arma, comprada por um alto preço no Mar do Mundo, é de fato eficaz contra praticantes da essência espiritual, cuja força física é semelhante à das pessoas comuns. Ele continua dizendo que essas armas são perfeitas para alguém como ele, que é muito preguiçoso para cultivar para autodefesa. Ele também afirma que ficou surpreso com a força de Bai Huoshi, pois aqueles 2 homens fortes não conseguiram lidar com ela. Enquanto isso, Bai Huoshi estava caída no chão, sentindo muita dor e ouvindo Gongsun falar sem parar. Gongsun então diz que, felizmente, Bai Huoshi não atingiu o estágio de refinamento, caso contrário, essas armas nem a arranhariam. Ele começa a caminhar em direção a Bai Huoshi e chama seus capangas para avançarem, pois agora ela estava completamente sem poderes. Aproximando-se, ele começa a rir e diz que deve ser muito triste. Em um dia, uma jovem de status elevado. No outro, prestes a ser reduzida a... Nesse exato momento, Wei chega arrastando Mujian pela roupa. Ao cair no chão, Mujian dá boa noite ao irmão Gongsun e diz que ele não o chamou para a diversão. Gongsun diz que Bai Huoshi é bem durona, e ele está ajudando o irmão a quebrar o espírito dela para que seja mais fácil para Mujian se divertir com ela mais tarde. No entanto, Mujian começa a se levantar e afirma que Bai Huoshi é assim mesmo. Então, ele encara Gongsun e diz que a maneira como está lidando com a situação está fazendo com que perca o interesse. Bai Huoshi, assustada, chama pelo protagonista, que parecia um tanto questionável. Gongsun abraça Mujian e pede para que ele não fique bravo, pois apenas está tentando tornar as coisas mais divertidas. Em seguida, começa a pedir desculpas e diz que Mujian pode dar 2 tapas para aliviar sua raiva. No entanto, Mujian responde que estava apenas brincando e que nunca iria contra o irmão Gongsun. Então, usando uma agulha venenosa, Mujian acerta diretamente o rosto de Gongsun. O poderoso veneno age rapidamente e, em poucos segundos, toma conta de todo o corpo de Gongsun, que cai ao chão completamente desfalecido. Os capangas dele entram em desespero ao ver que seu jovem mestre foi eliminado tão rapidamente. Em seguida, avançam contra o protagonista indefeso. Wei, no entanto, utiliza Mujian como apoio, salta sobre ele e encaixa um chute poderoso em todos os homens ao mesmo tempo. Isso deixa o protagonista completamente impressionado. Ele comenta que sabia que poderia contar com a irmã Wei em um momento como aquele, e a elogia, dizendo que ela é muito eficiente e de alta qualidade. Wei apenas pede para que ele pare de falar abobrinhas e a chame se precisar de ajuda. Enquanto isso, Bai Huoshi permanece em silêncio, observando os 2 conversarem, até que Mujian se vira e vai em sua direção. Ele a pega delicadamente no colo e afirma que cumprirá a promessa que fez a ela. Esse é o primeiro passo para ajudar a família Bai. A garota fica completamente tocada com a atitude do protagonista e se pergunta se Mujian realmente mudou. Enquanto isso, o protagonista pensa que ela ainda não pode morrer, pois ele precisa dela para se conectar aos filhos do destino. Continuamos no próximo episódio,
Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!